No longínquo ano de 1605, veio à luz a primeira parte de Dom Quixote de la Mancha. 415 anos depois, em 2020, nós podemos encontrar Dom Quixote e Sancho Panza representados em pinturas, esculturas, peças de teatro, musicais, filmes, histórias em quadrinhos e nas inúmeras versões literárias, passando inclusive pelas mãos de escritores do porte de Monteiro Lobato e Ferreira Goulart. Mesmo quem nunca leu o livro tem no seu imaginário a sua figura e a de seu fiel escudeiro, verdadeiros ícones da cultura pop. Convenhamos, aqui tem alguma coisa, não é mesmo? Então, vamos falar sobre o livro Dom Quixote de la Mancha. E vou dar algumas dicas para ajudar você, leitor, a vencer este desafio literário. Um dos maiores clássicos da literatura universal, de Miguel de Cervantes Saavedra, escritor espanhol, nascido em 1547 e falecido em 1616. Nesse vídeo não vou focar em Cervantes porque a vida dele já daria um livro de aventuras e um vídeo só para ele. Vamos então à sua obra-prima. Em um lugar da Mancha vivia um fidalgo de nome Alonso Quezada. Era, se não pobre, de poucas posses, vida simples e nenhum luxo. Quer dizer, um luxo. Possuía uma biblioteca com uma verdadeira coleção de livros de cavalaria, já naquela época vistos como literatura menor, de pouca qualidade. Mas Alonso dedicou-se com tanto afinco, diria mesmo obsessão, nas leituras de tal gênero, que acabou transtornando sua cabeça. Enlouqueceu. Passou a acreditar piamente naquelas histórias fantasiosas e a se ver como um desses cavaleiros andantes. E assim surgiu, para nosso deleite, Dom Quixote de la Mancha, o cavaleiro da triste figura. Já de início podemos perceber a ousadia de Cervantes. Seu herói era um senhor que beirava os 50 anos de idade, o que para o século XVII já era alguém muito, muito idoso. Seco de carnes, isto é, magérrimo, enxuto de rosto, e o seu cavalo era um rocim, isto é, um pangaré, chamado altivamente de O Rocinante. Quixote é o oposto da figura do herói convencional. E além de tudo era louco. Louco. Mas vamos pensar um pouquinho nos ideais da cavalaria andante apregoados por Quixote. Corrigir injustiças, socorrer as pessoas, ajudar necessitados, combater tudo que está errado. Em suma, fazer o bem sempre que se apresentasse a oportunidade. E tudo isso por amor. Amor a Dulcinea del Toboso. E todo esse altruísmo iria encontrar uma Espanha violenta, injusta, corrupta e com uma classe privilegiada no poder totalmente indiferente com as necessidades de seu povo. Alguém que pretenda ir de encontro a tal cenário só poderia ser louco mesmo. Mas será que o mundo não estava justamente precisando desse tipo de loucura? Quantos idealistas e sonhadores que acreditaram em um mundo melhor, em uma sociedade mais justa, não foram taxados de malucos? Quixote, ele acredita que o mundo precisa muito dele. Talvez precise mesmo. Mas é possível enfrentar o que está errado dentro de um sistema tão vasto, antigo, viciado e poderoso, só com um cavalo mal ajambrado e uma armadura de latão? Isto é, uma pessoa pode fazer frente a tão grandes desafios
só com a força da vontade? Essas e muitas outras questões foram levantadas pelo autor simplesmente com a criação de um personagem. Mas continuemos. Você já deve ter pensado agora em Sancho Panza, né? Quando eu vou falar de Sancho Panza. Sancho pode ser visto como o lado realista, material e pragmático de Dom Quixote. Simples assim? Não. Claro que não. Sancho é um lavrador, homem rústico e um sobrevivente de sua época. Ele tem mulher e filhos. E é pobre. Não tem tempo de pensar em gigantes, princesas e encantadores. Precisa comer porque sonhos não enchem barriga. E se a possibilidade de comer se apresenta, ele come. Se tem tempo de dormir, ele dorme. Sua vida é tão difícil que ele não pode perder essas oportunidades. Sabe-se lá quando terá outra chance de comer, beber e dormir. Mas Sancho não é apenas olhos e ventre. Como Quixote não é apenas um sonhador. Ninguém o é. E nisso está a mão talentosa de Cervantes. Seus personagens não são unidimensionais. O louco, o realista, o valente, o medroso. Longe disso. Quixote, apesar de louco, demonstra sabedoria, bom senso, equilíbrio e honradez em muitos momentos da história. Há uma passagem brilhante quando Quixote escreve a Sancho cartas com conselhos de como um governador deveria se portar para exercer seu cargo. Que é essa carta uma verdadeira carta de princípios, que deveria ser fixada na parede das salas dos governantes para servir de bússola no tempestuoso e traiçoeiro mar do poder. E são esses atributos que conferem ao personagem uma aura de dignidade e de nobreza de caráter. Pense você, agora mesmo, em Quixote. Pensou? Você irá imaginar um senhor austero, digno e benevolente. Porque ele o é. Mas você sabe que ele é louco. Ele é louco. Mas é o talento do escritor em construir personagens. E o mesmo se dá com Sancho Panza. Não pense que ele não sonha. Ele sonha sim. Panza tem seus momentos de delírio também. No decorrer da história, vai algumas vezes se deixar levar pela imaginação de Dom Quixote. Até os mais pragmáticos sonham. Todos nós sonhamos. O que Cervantes faz com seu livro é nos apresentar o desafio de tentar equilibrar o Quixote e o Sancho Panza que existe em todos nós. E Dom Quixote e Sancho Panza saem ao mundo em busca de aventuras, para a maior glória da sem igual Dulcinea del Toboso, mulher idealizada, fruto do delírio de Quixote. Agora, a primeira coisa que me surpreendeu foi o fato de como o livro é engraçado. Sim, o livro é engraçado. Como eu ri com esse livro. Muitas vezes eu me peguei rindo sozinho e com gosto. Isso foi algo que realmente me deixou bastante surpreso. Mas partimos em uma jornada pela Espanha do tempo de Cervantes, sendo apresentados a tipos pitorescos, situações hilárias e estapafúrdias provocadas por Quixote e também pelo amigo Sancho, entremeadas com fatos históricos, costumes, tradições populares e comidas típicas para o regalo de Sancho Panza. E os diálogos entre os dois personagens são impagáveis. Sancho se mostra o rei dos ditos populares, emendando provérbio em cima de provérbio para desespero de Quixote. E em meio a muitas aventuras e desventuras, mais desventuras, convenhamos,
nós vamos gradativamente explorando um livro riquíssimo, complexo, maravilhoso. Um clássico. E como os clássicos antigos, ele deve ser lido sem pressa. A professora Renata Peluso, eu vou deixar o link da palestra dela, é sensacional, diz o seguinte: clássicos são livros para serem lidos e não terminados. Isto é, vamos ler com calma, nos envolvendo com o clima da época, nos afeiçoando aos personagens, desvendando suas múltiplas camadas, compreendendo que, nesses casos, a jornada é tão ou mais importante que o destino, que o final da história. Mas não se iluda. É um livro muito difícil, um desafio literário divulto. Então, caso ainda não tenha lido, eu vou dar algumas dicas para ajudar você nessa jornada, nessa empreitada literária. Mas antes, algumas curiosidades. Como foi esboçado no início do vídeo, a história de Dom Quixote foi escrita em duas partes. A primeira foi publicada em 1605, com a promessa de continuação. Porém, o tempo foi passando e nada. Até que surgiu uma versão não autorizada da obra, escrita por um tal de Avellaneda, ou seja lá como se pronuncia o nome dele. É preciso não esquecer que, na época, essa questão de direitos autorais não era vista, quer dizer, não existia. E esse sistema não era visto da mesma forma que nos dias atuais. Se não chegava a ser uma prática constante, tais apropriações não eram tão mal vistas assim. Mas o fato é que Cervantes detestou o ocorrido. E, finalmente, 10 anos depois, terminou de escrever a continuação. E com isso ganhamos nós leitores, com a segunda parte oficial das aventuras de Dom Quixote. Mas Cervantes detestou tanto, mas tanto o livro apócrifo de seu personagem, que o menciona diversas vezes na história. É escusado dizer que de forma nada lisonjeira. O mais interessante é que Cervantes faz crítica desse falso Dom Quixote através de seus próprios personagens. Em dado momento, Quixote e Sancho encontram o livro e começam a comentar coisas do tipo: mas esse não sou eu nunca estive em tal lugar, quem escreveu esses disparates todos? O verdadeiro nome do autor do livro, que ficou conhecido como o Dom Quixote de Avellaneda, permanece desconhecido até hoje. Tem algumas teorias, mas são apenas teorias. Já sobre Cervantes, eu disse, precisaria de um outro vídeo, pois ele teve uma vida muito agitada. Foi soldado, participou de uma terrível batalha marítima, onde foi gravemente ferido na mão esquerda, perdendo o movimento da mesma. De licença, partiu do porto de Nápoles e 6 dias depois, em alto mar, foi capturado por corsários e se tornou cativo em Argélia por 5 anos, onde padeceu trabalhos forçados e torturas. Passou por inúmeras dificuldades e muito de sua vida foi espelhado no livro. Isso que eu falei aqui, sequer pode ser chamado de resumo. Aconselho de verdade uma pesquisa sobre a vida e a obra desse incrível escritor. Agora vamos ver algumas dicas para ajudar a vencer o desafio de ler Dom Quixote. As adaptações. Bom, todas as fontes que eu pesquisei elogiaram e muito a adaptação escrita pelo poeta Ferreira Goulart. O que acontece? Como estava na moda à época de Cervantes as histórias românticas, de amores impossíveis,
traições, intrigas amorosas, o autor incluiu na primeira parte alguns desses contos, dessas histórias, de forma engenhosa, mas que quebravam e muito o ritmo da narrativa principal. Esse, inclusive, foi o meu maior obstáculo. Tanto que Cervantes, na segunda parte da história, reconhece esse defeito. Coloquemos aspas na palavra defeito. E de forma muito inteligente, suprime esses contos e dentro da própria história explica como e por que os deixou de fora, já na segunda parte do livro. E acredite, o livro ganhou e muito com a ausência dessas subtramas. Mas como eu disse, só a partir da segunda parte. Na versão de Ferreira Goulart, ele os suprime desde o início, se concentrando apenas nas histórias, nas aventuras de Dom Quixote. Mas se você prefere o texto integral, é muito importante que você escolha uma excelente edição. A começar pelo tamanho das letras, que é algo que faz toda a diferença. Eu adorei essa edição da Nova Fronteira. Ela é super confortável, as letras estão no tamanho ideal, o papel é agradável ao toque e à visão. Acredite, isso pode fazer toda a diferença. Mesmo. Essa edição, como em outras, possui ilustrações do incrível Gustave Doré. É um deleite para os olhos e ajuda muito a criar um clima para a história. Agora, notas explicativas. Elas são imprescindíveis. Esqueça uma edição sem elas, pois enriquece e muito a experiência literária. Apesar de nesta edição elas se encontrarem no final do livro, o que é um pouco incômodo, a riqueza das informações compensa esse trabalho adicional. Elas são importantíssimas, essenciais. Tradução. Essa é a parte mais complicada, porque... Bom, por que eu gostei desta edição da Nova Fronteira? Os tradutores Almir de Andrade e Milton Amado, sempre que possível, procuraram manter a fidelidade extrema ao texto original. Quando uma expressão poderia não fazer sentido para nós brasileiros, eles não abrasileiraram o texto. Recorriam às notas explicativas. Vou dar um ótimo exemplo. Um trecho do livro. Dulcinea, que lhe dê a entender estar encantada, sendo isso tão verdade como achar-se ela pelos montes de Úbeda. Fez muito sentido? Agora vamos à nota explicativa. Expressão utilizada para indicar algo impossível, pois em Úbeda não existem montes. Então significa que ela não estava encantada a coisa nenhuma. Se ela está encantada é tão verdade quanto ela está nos montes de Úbeda, e não existem montes em Úbeda, simplesmente ela não está encantada. Existe uma edição que traduziu como ela estar encantada é uma história da carochinha. Olha como se perde. É preciso manter o sabor regional das expressões. Isso é importantíssimo. Ler é viajar, conhecer culturas, lugares diferentes, usos e costumes que não os meus. Isso significa também entrar em contato com provérbios, ditos populares e hábitos diferentes dos nossos. Se abrasileirar, a perda será enorme. Nesta edição, quando não havia palavra ou expressão correspondente em nossa língua, lembre-se, estamos falando do espanhol do século XVII, optou-se por uma tradução aproximada, mas os tradutores nos remetem para a frase original em espanhol, com a devida explicação feita por especialistas na obra de Dom Quixote. Um primor de cuidado.
E finalmente, uma dica que eu considero também importante, que eu utilizo nas leituras de livros mais densos, é que eu alterno a leitura com um outro livro mais simples, mais fluido, mais tranquilo. No caso do Quixote, eu alternei com esse aqui, Artemis, de Andy Weir, o autor de Perdidos em Marte. Divertido, leve, interessante. Quando eu me cansava de Quixote, eu pegava esse aqui. Mas na verdade, quando eu terminei Dom Quixote de La Mancha, Artemis, bom, ainda ficou na metade. Até hoje. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Divulguem o canal, deem um joinha e até o próximo vídeo. Até mais!